Olá a todos, baseado em alguns vídeos que eu vi aí em canais estrangeiros, eu queria mostrar para vocês um efeito que eu achei bem legal aqui, que é o efeito de uma gotícula, como se fosse caindo numa poça com um efeito de neon. É bem simples, eu queria que vocês entendessem como é que faz o procedimento da gotícula. Então vamos lá, vamos começar adicionando aqui uma mesh círculo, vou aproximar e essa mesh eu vou entrar com ela no modo Edit Mode. Perceba que eu estou usando aqui a condição de vértices selecionados. Eu vou usar a tecla E, eu faço uma extrusão e vou clicar o botão direito do mouse. A extrusão volta para o ponto inicial do círculo original. Eu vou usar agora o S para empurrar essa extrusão bem para o centro, deixando aqui bem pertinho do centro. E agora, aproveitando os vértices selecionados, eu vou novamente usar outra extrusão, utilizando EZ. Eu vou empurrar para cima e eu crio esse filamento aqui na forma. Vamos voltar aqui para Object Mode. Eu vou mudar essa interface para o modo chamado UV Edit. Vou aproximar o objeto aqui na segunda janela. Aqui em cima eu vou correr com o scroll do mouse até encontrar aqui a opção de seleção geométrica. Eu vou usar a opção de faces, tá? Com o Face Select ativo, eu vou selecionar apenas uma das faces desse círculo aqui de baixo. Nós vamos usar aqui o atalho U. Eu abro o menu UV Mapping e vou selecionar o Reset. Ele traz essa malha para esse ponto. Porém, agora com o cursor ainda na segunda janela, eu vou usar a tecla A para selecionar tudo. E novamente vou usar o atalho U e vou usar o desembrulhamento por esse método aqui chamado Follow Active Quads. Vou dar o OK e veja que ele desembrulha toda a malha dessa forma como vocês estão vendo aí. Vou voltar para a primeira janela, clicar com o botão esquerdo e nós vamos selecionar a ferramenta Select Box aqui em cima, na esquerda, pressionar o botão esquerdo e selecionar apenas esses vértices daqui de cima. Vamos ativar o Move e agora nós vamos selecionar a seta que indica a direção do eixo Y, que é a seta verde, pressionar o botão esquerdo e trazer cá para baixo, deixando bem próximo, dessa forma aqui como vocês estão vendo. Vamos voltar à nossa layout. Para fazer o efeito, nós vamos diminuir um pouquinho aqui essa timeline para que ela fique bem pequenininha, é o que precisamos. E vamos duplicar essa janela de cima. Como, Luciano? Encostando o cursor aqui bem no cantinho inferior direito, até ele virar uma cruz, eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse e vou empurrar para cima para gerar uma nova janela idêntica de cima. Só que nessa daqui, nós vamos mudar o formato dela para o painel Shader Editor. Eu vou desabilitar essa barra da direita, clicando na tecla N, e vamos selecionar o objeto em cima e criar um material para ele. Ele já cria um material do tipo aqui, como vocês podem ver, Principal BSDF. Se vocês vierem na barra de propriedade da direita e clicarem em Material, está aqui o material, que é o mesmo que está aqui nesse Node. Eu não quero ele. Então eu vou selecioná-lo com o botão esquerdo, X, para deletá-lo. Vamos nessa interface de cima mudar a viewport dela para o modo que é o modo renderizado. Nessa janela de cima nós vamos usar aqui o Word com a condição de um fundo bem escuro. Para criar um material imediato nessa malha de cima, nós vamos adicionar agora um node de entrada do tipo UV Mapping. Vamos deixá-lo aqui bem na esquerda e vamos conectá-lo diretamente na saída, Surface. Vamos criar agora os nodes procedurais que vão fazer o efeito da nossa gotícula. Primeiramente, nós vamos adicionar um converter do tipo Separate XYZ. Vamos deixá-lo aqui. O colorido sai, porém nós vamos usar aqui nessa ligação o eixo Y e não o X. Vamos mudar aqui para Y, o efeito vai sair desse jeito. Vamos agora aproveitar, adicionar entre o material output dois nodes do tipo Converter Matemática. Primeiro, vamos deixá-lo aqui, não vamos mexer por enquanto. Vamos adicionar o segundo. Nós vamos nesse node aqui, em vez de add, usar a condição em round do tipo fraction. Vamos usar uma fração. Vocês vão ter um efeito aqui bem interessante, tá, pessoal?
Agora, entre o fraction e o material output, eu vou pedir que vocês acrescentem também um nó de conversão do tipo color ramp. Vamos deixar a nossa rampa de cores aqui, ó, logo ao lado do fraction, à direita. E na condição do nó de color ramp, nós vamos mudar esse fator aqui para o easy. E vamos acrescentar, clicando no sinalzinho de mais uma setinha aqui nessa escala de cores. Porém, nós vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa setinha que está aqui no canto direito, clicando no Pick Color para um tom escuro. Não precisa ser tanto não, intermediário. Vamos trazer ela para cá, ó, entre o tom escuro e o tom cinza. E vamos criar agora um efeito animado. Se vocês derem um play aqui, nada vai acontecer naquele objeto lá de cima. Então, para criar o efeito como se fosse a gotícula descendo, nós vamos aproveitar esse Node Add que está aqui, onde tem a caixa de valores. Nós vamos clicar na caixa de valores com o botão esquerdo e vamos digitar malha frame barra 22 e vamos dar o Enter. O que a gente cria aqui é um driver de movimento. Se eu clicar agora, ó, o player, notem que eu começo a ter um efeito de uma gotícula. Só que eu estou usando aqui, pessoal, o renderizador Cyclo. Então, para isso eu vou usar, na verdade, aqui, clicando no Render Property, o Eevee. Porque o Eevee é mais rápido. Então, voltando aqui, dando Player, esse é o efeito da nossa gotícula. Mas vamos precisar melhorar mais ainda esse efeito. Como? Eu vou adicionar aqui, entre o Color Ramp e o Material Out, um Node Shader do tipo Mix Shader. Vou conectá-lo aqui e vou conectar a saída do Color Ramp na entrada Factor. Eu vou deixar essas duas janelinhas aqui, Shader de entrada do Mix Shader, para eu acrescentar mais dois nodes que eu preciso. Então, o primeiro node aqui que eu vou jogar vai ser um node do tipo Emission. Seleciono ele, coloco aqui embaixo do Color Ramp. Vou ligar esse Emission na primeira entrada Shader do Mix Shader. Vou alterar essa cor para um tom. Aí vocês escolhem qual é o tom que vocês querem dar no efeito. Para melhorar mais ainda o efeito, nós vamos adicionar outro shader do tipo Transparent. Vamos colocar embaixo do Emission. Vamos jogá-lo aqui para baixo da entrada do segundo shader do Mix Shader. Vamos selecionar todos esses nodes que estão aqui em cima até o Color Ramp e vamos trazê-lo um pouco mais aqui para a esquerda, para ter espaço suficiente para dois nodes que nós vamos implementar. Agora eu vou pedir a vocês que vocês selecionem o Mix Shader e venham aqui na guia de materiais que está à direita e vocês vão buscar a configuração chamada Settings, que são os ajustes. Vocês vão ver essas opções aqui, Blend Mode e Shadow Mode. No Blend Mode, utilize aqui a condição Alpha Blend, percebam que eu gero aqui o efeito, e no Shadow Mode, use nenhum, tá? Vamos agora adicionar aqui, entre o Color Ramp e o Mix Shader, dois nodes de conversão do tipo matemática também. Então, no primeiro, nós vamos deixá-lo aqui como Add, vamos deixá-lo nessa condição que vocês estão vendo aqui, e entre o primeiro Add e o Mix Shader, nós vamos adicionar outro de matemática. E vamos utilizar nele a função do tipo logaritmo. Eu crio esse efeito que vocês estão vendo aqui. Eu posso controlar como é que vai ser essa abertura. E se eu voltar a animação, pessoal, vocês vão ver algo parecido com isso. Vamos aumentar essa intensidade aqui da seta, deixando ela com um tom mais branco. Então agora, quando eu der um player, vocês vão ver algo como se tivesse uma gota caindo. Posso trazer essa janelinha um pouco mais para baixo. Posso usar o zoom, arrastar com a mãozinha. Vocês vão ver um efeito bem legal aí de uma gotícula caindo. Vou desabilitar aqui a função. E o que é que eu poderia fazer aqui para poder criar outras gotas coloridas? Eu vou parar aqui a animação, tá? Nesse exemplo, voltando à nossa vista ao modo sólido, eu posso selecionar esse objeto, usar o Shift D. Existem outros métodos para fazer isso, pessoal. Posso fazer com matriz, com Geometry Nodes, uma diversidade de condições. E vou usar o Y aqui para arrastar pelo eixo Y. Agora um Shift D, X. Repare que cada objeto desse, quando eu copio, ele vai trazer as mesmas propriedades
de cores que o primeiro objeto. Então, se eu voltar a vista no modo que vocês estão vendo aqui, voltando à animação, vocês vão ver todos os objetos, ó, caindo com a mesma coloração. Então, uma dica que eu dou para vocês é que nas cópias, vocês selecionem o objeto, venham aqui em materiais e vejam que o material que está atribuído para ele é esse aqui, ó. Então nós vamos copiar esse material, clicando aqui, o novo material. Ele usa o mesmo material e dá um outro nome. Nesse daqui, a gente vem nessa opção que está aqui, e em vez de usar o emite com a coloração aqui azulada, a gente pode mudar para um tom lilás, por exemplo. Se eu der a animação, vocês vão ver que eu tenho duas gotículas azul e uma com tom lilás. Eu quero fazer isso na outra gotícula. Eu seleciono o terceiro, gero um novo material. Ele cria outro material com o mesmo nome, só que aqui eu venho, ó, e mudo para um amarelo. Agora, se eu voltar à animação, vocês vão ter 3 gotículas caindo de forma colorida. Só que eu posso melhorar mais ainda. Repare que o efeito de animação está idêntico a todos eles, caem no mesmo tempo. Então, nesse daqui amarelo, por exemplo, onde tem o driver que eu coloquei com aquela função inicial, eu posso selecionar a caixinha e, em vez de frame 22, eu posso estabelecer aqui um frame 16 e dar o Enter. Nesse outro daqui, que é o lilás, eu seleciono ele. No lilás eu quero dar um fator de 30. Ele vai ser mais lento na queda. Olha como ela demora mais para cair. Então eu não tenho aquela similaridade de tempo das gotas caindo. Fechando essa janela de render, está aí o nosso efeito. Vou tirar aqui o Show Overlays de forma prática e simples. Aí cabe a vocês usarem para alguma coisa que vocês tenham aí junto ao projeto de vocês. Espero que tenham entendido. Bom proveito e até o próximo vídeo.